eu já falei e vou falar de novo. Se a proposta do Al Rayyan tivesse chegado naquele tempo que houve aquele imbróglio, aquela confusão toda que todo mundo presenciou entre o Pedro e o Felipe Luiz, quando foi exposto para tudo e para todos como que o Pedro estava se comportando, como que o Pedro era, como que ele fazia, deixava de fazer, eu não tenho dúvidas em afirmar que esses 20 milhões oferecido pelo Pedro ia ser muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, né? Com certeza ia ser um dinheiro acima do esperado. Mas como a gente sabe que nada melhor do que um dia após o outro, hoje essa oferta do Al Rayyan é muito baixa quando a gente vê o Pedro fazendo o que está fazendo. Mas principalmente quando a gente percebe que o Pedro, ele, vamos dizer assim, aceitou, por mais difícil que tenha sido, porque nós, seres humanos, nós somos orgulhosos por natureza. Nós não aceitamos críticas, nós não aceitamos puxão de orelha, nós não aceitamos as pessoas reclamarem da gente. Ainda mais quando entendemos que estamos certos. Aí mesmo é que a gente não aceita em hipótese alguma isso. É tanto que o Pedro, ele retrucou. Emitiu primeiramente uma nota falando que não aceitava a exposição e depois numa entrevista após um jogo ele falou que não seria para tanto a exposição que ele sofreu. Até parece que ele precisava falar isso, como ele falou. Pois bem, o certo que, pelo menos aparentemente, o que a gente consegue perceber é que foi colocada uma pedra em cima desse assunto e que depois disso o Pedro simplesmente é outro Pedro. Não é verdade? E eu não estou falando, eu não estou me referindo a gol por gol. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando principalmente sobre o Pedro se comportar igualmente o Felipe Luiz observou como ele deve se comportar em campo. Jogar quando está com a bola ou jogar fazendo gol é uma coisa. Agora, jogar sem a bola, tendo um papel importantíssimo de marcação, é outro. É outro, completamente diferente. E a gente percebe claramente que o rapaz faz exatamente, faz igualmente o Felipe Luiz observa e pede para fazer. Entendeu? Joga principalmente, coletivamente, joga para o time. O desempenho dele é outro. Logo, a proposta de 20 milhões, seja de euros, seja de dólares, é pouco. É pouco. Agora é pouco. Aí me vem uma outra coisa aqui na cabeça, pensando com os meus botões. Qual é o time hoje, a nível de Brasil, tirando, sem medo de errar, Flamengo e Palmeiras, que recusa uma proposta de 20 milhões, considerando essas duas moedas que eu acabei de citar agora? Ainda mais se tiver numa condição calamitosa, como muitos, na grande maioria estão. Me diz, quem é? Dificilmente. Então, o Flamengo até isso
até isso consegue fazer. Eu não diria que é esnobar, não se trata de esnobar. Não é isso, não se trata de esnobar, não se trata de soberba. Se trata, como eu sempre já venho falando aqui há tempos, gestão. Se eu tenho gestão séria, se eu tenho gestão correta, eu me dou o luxo, no bom sentido, de recusar proposta como essa. Por que eu recuso mais de 20 milhões de euros ou de dólares em um jogador que o dinheiro seria fundamental para mim? Porque nesse momento eu não estou matando o cachorro a grito. Eu tenho as minhas contas sanadas, eu tenho condições de olhar para frente, para trás e para os lados e dizer o seguinte: alto lá, agora não. Ele é muito mais importante agora jogando para mim em campo do que eu vendê-lo. E para ele, individualmente falando, claro que é muito mais importante. Nós estamos há 10 meses de uma Copa do Mundo. Será se o Pedro indo agora para um Catar da vida, para um Oriente Médio, o Pedro vai ter a visibilidade que ele está tendo hoje no Flamengo? Mesmo não sendo o titular absoluto, porque o Felipe Luiz, no ataque, já isso ficou muito claro, ele não tem um time titular absoluto quanto aos seus atacantes. Eu digo principalmente ali entre Pedro e o Bruno Henrique. Ora um, ora o outro, depende do adversário, depende da forma de jogar, do perfil, não é? De cada um olhando para o adversário. E é assim, é desse jeito, entendeu? Simples assim. Então, meu amigo, acerta o Flamengo, acerta o Pedro, e quem ganha acima de tudo é o futebol brasileiro, que vai continuar vendo o Pedro desfilando o seu talento nos campos do futebol brasileiro. Abraço!